Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade, onde nós temos o intuito aqui de trazer conhecimento para você aplicar aí nos seus negócios, na sua família, e você que não encontrou seu propósito ainda, encontrar. Às vezes não é só dinheiro que importa, tem outros pilares muito importantes que fazem parte da vida do ser humano, e esse é o nosso intuito. Então, se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe, e que você possa absorver aqui tudo que nós vamos falar. E qualquer dúvida você pode comentar aqui no nosso chat, né, que nós temos o maior prazer aí de te responder, de debater, de entrar nesses assuntos para que você possa alcançar aí os melhores resultados na sua vida. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu considero meu amigo, é um exemplo de vida, né, uma pessoa que me inspira e que eu tenho a honra de receber aqui. Ele é pastor na Igreja Remanescentes em Cristo, na Vila Garça Branca, aqui no município de Pedra Preta, e tem feito ali um trabalho fantástico, alcançando vidas, restaurando famílias. E esse é o nosso assunto desse episódio, né? Família, a importância da família. Pastor Claudinei, seja bem-vindo ao PPcast, obrigado por aceitar nosso convite. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer pela sua vida, em poder nos honrar, né, nos convidando aí a participar desse podcast aí. É o primeiro da minha história, da minha vida, de muitos, em nome do Senhor Jesus. E quero aqui, né, também passar, né, a minha gratidão a todos que nos assistem, que Deus venha abençoar poderosamente esse dia e que cada um possa absorver, né, um pouco da experiência, um pouco da palavra de Deus. E é claro, né, independente da sua religião, nós estamos aqui para, né, colocar os conhecimentos e aqueles que, com certeza, onde absorver, serão abençoados também. Amém. Pastor, pode ficar à vontade. Às vezes, meu sócio aqui, o Vitor, ele sempre fala: ó, isso aqui é só uma conversa gravada. Tá? Daqui a pouco você nem percebe que as câmeras estão filmando e nosso intuito aqui é abençoar vidas. Pastor, hoje nosso público aqui, nosso alvo é falar com pessoas que querem empreender, né? Pessoas que querem conquistar, querem alcançar objetivos financeiros, mas isso é importante, mas nós não podemos perder a essência, né, e os princípios, né? Nós falamos aqui muito da Bíblia, nós deixamos aqui a Bíblia como orientação, né, das nossas vidas, e a Bíblia nos orienta que a família é o nosso patrimônio mais precioso, né? Não importa o que nós conquistemos aqui nessa terra, né, a título de posses, a família sempre vai ser o bem mais precioso. A Bíblia nos orienta, se salvo engano, em Marcos, que não adianta nada ganhar o mundo inteiro, né, e perder um dos seus, né, que aquele que perde um dos seus é pior, né, do que o ímpio, não é nem igual não, é pior. Então, isso é algo para Deus muito valioso, a família, né, e nosso intuito aqui é que as pessoas prosperem do ponto de vista financeiro, mas também prosperem nas outras áreas, né, ache esse equilíbrio das áreas da vida e sejam plenas, né, e isso passa, né, pela família, pela importância da família. Deus criou a família lá, né, no Gênesis, né, para quem não é leitor de Bíblia, Deus criou primeiro, né, a terra, né, e tudo que nela há, e por último criou o homem. E depois de criar o homem, ele viu que o homem estava só, o homem estava solitário, e falou: vou criar para ele uma esposa para o auxiliar. E aí, a partir de então, né, Gênesis 2, 24, se eu não me engano, 26, Deus então institui ali a família e o homem então passa a viver ali com a sua auxiliadora. Né? Qual que é o propósito, né, dessa criação? O que o senhor enxerga, né, do plano de Deus para a vida do ser humano constituindo uma família? O primeiro pilar que a gente observa desde a criação, né, do Todo-Poderoso Deus, baseado também no livro de Gênesis, é claro, né, o Senhor arquitetou o universo. E no sexto dia ele vai criar o homem. E havia um relacionamento entre Deus e o homem. E a princípio a gente observa que Deus ele vai observar o homem. Todos os animais tinham seus casais, tinham suas companhias, mas o homem estava sozinho no Éden. E quando a gente lê a palavra do Senhor, como já foi citado,
o Senhor, né, viu que Adão estava sozinho, solitário. Mesmo Deus ali, né, como um pai, claro, né, acompanhando a sua atividade, né, ele que assim, né, foi organizando ali todo o planeta Terra, que havia sob a sua responsabilidade. Mas quando a gente observa que Deus ele queria um relacionamento também, né, não só dele para com a raça humana, mas também que o homem pudesse, né, se relacionar com outros seres humanos. Que haja vista, Adão era sozinho como ser humano. Havia animais, a terra estava repleta. Só que ser humano mesmo era só Adão. Então Deus ele queria, né, colocar diante de Adão alguém que também fosse igual a ele. No caso de uma mulher, uma companheira, uma adjuntora, né, conforme a Bíblia diz, alguém que estivesse como que diante dele para caminhar juntos, né, num propósito que até a gente observa em Gênesis 3, que Deus descia todo final de tarde para conversar com Adão, para conversar com Eva, ou seja, um dos princípios dessa criação é relacionamento. Porque um relacionamento tem que ser saudável, tem que haver contato. Você falou aí sobre Adão era sozinho, né? E uma das coisas ruins da vida é a solidão, né? A solidão é algo assim que ela deixa a pessoa louca mesmo, né? Porque assim, eu já vi alguns relatos, algumas pessoas, né? Já hoje diante da ascensão da internet, né? Tem alguns testes, né? No YouTube, né? De pessoas que tentaram ficar um tempo isolado e aí romper com a barreira ali, né? Fazer esses testes. E realmente, assim, é algo muito assustador do ponto de vista sozinho, de você estar sozinho. Então, o intuito de Deus foi criar essa auxiliadora para que ele pudesse compartilhar esses momentos. E também a questão de multiplicar, né? De encher a terra, né? Que é porque a Bíblia vai garantir que, né, os filhos são a herança, né, do Senhor. E tem esse intuito de povoar a terra, né, ao ponto de que o intuito da criação é que o homem glorifique a Deus. É isso mesmo ou tem algo mais profundo, algum mistério aí, né, nessa criação? Do ponto de vista bíblico, realmente, Deus ele constrói o planeta, ele vai criar o homem do pó da terra para ser um adorador, né, para exaltar o nome do Senhor. E possivelmente esse é um dos fatos mais importantes, né, da história da raça humana, né, que Deus ele nos chama para ser verdadeiros adoradores. E no caso, a gente observa também que ele também fez o homem para, né, multiplicar, encher a terra, foi uma ordenança divina, né? Encher a terra e multiplicar, né? E colocou sobre o homem a autoridade, né? Domínio sobre os peixes, domínio sobre o réptil, ou seja, né, é uma obra em andamento que Deus ele acaba, né, deixando no domínio do Adão, do homem em si. Tanto para adorá-lo, que ele queria um relacionamento do homem com Deus, com a divindade, mas também uma responsabilidade, né, de também ser um chefe de família, de também fazer as coisas acontecerem, né? No caso dele ser o provedor, aquele que protege, que ajuda, aquele que é o símbolo forte, né, em uma casa. A gente observa hoje, no fato aí, né, da solidão, né? Quantos hoje, né? Através hoje a gente tem, né? Eu sou de uma geração que, né, eu nasci em 1980 e a gente era de uma geração que havia uma televisão e telefones quase ninguém tinha. Mas a gente tinha as nossas comemorações, reunião de família, Natal, Ano Novo, e estavam todos sempre juntos, né? Hoje em dia, a tecnologia é boa, a tecnologia, ela ajuda muito. Só que muitas vezes está distanciando quem está perto e aproximando quem está longe. No meu caso, eu sou de São Paulo, estou aqui no Mato Grosso. E às vezes eu acompanho parentes, tios, tias, né, de São Paulo, tenho amigos, irmãos no Rio de Janeiro, e a gente fica, parece que mais próximo, né, de acompanhar as notícias, progresso e por aí vai. E uma coisa que me chama a atenção como pastor de igreja é que a gente às vezes tem tempo para todas as atividades, mas acaba perdendo uma oportunidade de estar com nossos filhos,
de repente, ali estar compartilhando o que eles fazem na escola ou, de repente, num dia de lazer, e acaba se perdendo isso. E, na realidade, Deus ele não quer que a gente construa, né, coisas sólidas e fortes, porque nós como pais e mães, né, sabemos que os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, nos espelham em nós, não no que nós falamos. Assim, também falamos, mas nas nossas atitudes, nas nossas ações. E é isso que Deus queria mostrar para Adão, né? Dizendo, Adão, eu construí tudo isso aqui, ó. Você chegou, tá tudo perfeito, mas eu quero que você agora tome de conta, tome a direção e faça a coisa andar. Deus deixou para nós os 10 mandamentos, né? Então, hoje, principalmente, a Igreja Católica, né, usa muito os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é honrar o teu pai e a tua mãe, né, para que se prolongue os seus dias, né, na face da terra. E quando a gente fala de honrar teu pai e a tua mãe, o que a Bíblia está dizendo sobre isso? Qual que é a importância disso e como que isso deve ser feito? Ponto de partida que a gente observa de honrar pai e mãe, né? Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a, de repente, eu vou honrar meu pai porque ele, né, é uma ótima pessoa, um excelente pai, um exemplo, né? Eu tive, né, na minha infância, né, algumas coisas que aconteceram na minha casa, mas todavia, né, entre meu pai e minha mãe, mas assim, nunca, né, eu consegui fazer aquilo que eles faziam, mas, ou seja, a minha parte de honrar, desde que eu, né, perdi meu pai, eu tinha 19 anos praticamente, para 20. E eu sempre honrei no que respeito, né? Eu sempre obedecê-los, seguir as orientações deles, mesmo estando perto ou estando longe. A questão da honra, né, conforme a Bíblia diz para nós, se a gente honrar pai e mãe, né, se prolongarão os nossos dias sobre a terra. Independente se o pai é bom, se o pai não é, ou se a mãe, por aí vai, porque nós seres humanos acabamos, né, colocando algumas notas em seres humanos, como no caso do pai e da mãe, e é claro, a gente sabe que ninguém é perfeito, mas acerca da honra, a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe vai se prolongar. Tanto é que dos 10 mandamentos é o primeiro mandamento com promessa, tanto registrado no livro de Êxodo, quanto também, né, a gente observa até no Novo Testamento, Jesus, né, colocando sobre amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, como a nós mesmos. Ou seja, esse próximo se refere também aos nossos pais, se refere aos nossos irmãos e à sociedade num todo. Então, a questão da honra, ela é muito importante. Para quê? Para que a gente possa respeitar. Hoje em dia a gente observa, né, a Bíblia também já anunciou no final dos tempos, pai contra filho, filho contra pai, e a gente observa que está se quebrando esses princípios, né, onde o mundo, né, conspira, né, a ruína da família, dizendo que família é uma coisa fracassada, mas pela palavra do Senhor a gente observa que família, né, é plano divino, não é uma instituição falida, pelo contrário, é uma instituição que Deus, né, consagrou e protegeu até o dia de hoje. O ser humano não é fácil, né? Todos nós temos nossos defeitos, também temos qualidades, faz parte do jogo. E uma coisa que tem me chamado a atenção é que a nossa percepção sobre tempo, ela tá, assim, defasada, vamos dizer assim, porque hoje nós vivemos numa geração de muita informação, né? Então, vamos colocar aí até 2010, mais ou menos, nós vivíamos numa outra rotação, né? Muito menos informação, né? Hoje a informação está na palma da nossa mão, no nosso telefone, né? Que virou aí um item indispensável, né? Para qualquer pessoa. Mas muitos acabam se perdendo, né? Então, às vezes, nós falamos, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para brincar com os meus filhos, não tenho tempo para dedicar à minha família, minha esposa, né? Na questão do pai e da mãe, de fato, né? De visitar os pais,
né? Então, às vezes, os pais moram na mesma cidade e não se veem, né? Os filhos não veem os pais. Então, por exemplo, eu faço muita questão, né, de passar na casa dos meus pais ou de manhã, né, ou de tarde. Se eu não passar de manhã, provavelmente eu passo de tarde. E tem vezes que eu passo dos dois, né? Então, principalmente quando meu pai está em casa, né, que ele não fica em casa todos os dias, mas quando ele está em casa, ele gosta muito de fazer o café dele lá. O senhor vai gostar do café dele, viu? É só o açúcar. Docinho, docinho, docinho. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu sempre passo lá e mesmo não consumindo tanto açúcar, eu vou lá, tomo café com ele e tal, e a gente fica junto ali, troca umas ideias. Isso é importante, né, pro sentido da vida. Porque às vezes na ânsia de nós prosperarmos, né, hoje com a tecnologia, nós passamos ali, às vezes, horas ali nas redes sociais e rolando ali, vendo muitos vídeos, e não temos essa consciência mais, né, sobre a importância de ter esses momentos, né, de dedicar essa atenção à família. Isso abre uma brecha para o afastamento da relação entre pai e filho, entre esposa, entre marido. O que o senhor pode dizer para nós sobre isso? A resposta é com certeza sim. Com certeza, né? Inclusive ontem a gente estava no estudo bíblico ali e aí das marcas da igreja primitiva, conhecida como Igreja Mãe, né, de Jerusalém, fundada pelo Espírito Santo, a gente observa que era uma igreja que era relacional, né? Ali em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37 em diante, a gente vê que até, né, no partir do pão eles estavam juntos, nas orações, né? Era uma família que estava em andamento, né? Havia muitos, né, temores ainda acerca da perseguição que havia sobre a igreja, mas querendo ou não, eles estavam sempre ali juntos, né? Compartilhando, orando, né? Teve uma certa feita que até Pedro vai preso e a igreja está ali em oração, né? Ele é liberto da prisão, o anjo vai lá, arranca ele fora. E a gente observa que a igreja, no geral, ela sempre criou esse vínculo, né? Sempre cria, na verdade, esse vínculo com a sociedade, né? Eu, no meu caso, né? Hoje sou pastor de igreja, né? Trabalho fora, secular, e também, né? Sou pai, sou esposo, né? Então tem que, querendo ou não, Eclesiástico, sabe, Salomão escreveu, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então ali no capítulo 3 ele vai trazendo várias informações sobre o tempo que tem que ser separado, né? Certa feita eu escutei um testemunho onde o filho, ele falou assim, ô pai, quanto que o senhor ganha por mês? Aí o filho, por que você quer saber? O pai pergunta pro filho. Aí o filho pega e, não, eu queria saber quanto é que o senhor ganha por mês, que aí a gente vai fazer os cálculos aí para ver quanto que o senhor ganha por hora. E o pai foi falar, e o filho fez o cálculo lá, e ele falou assim, ó pai, eu conseguia juntar aqui, ó, eu queria, né, comprar aí 1 hora do seu tempo, porque a gente não tem tempo para conversar, não tem tempo para andar junto de bicicleta, ou de repente passear na praça, né? O pai estava preocupado, e todo homem, né, que quer o melhor para sua família, para sua casa, ele quer correr atrás, ele acorda de madrugada, né? Corre atrás do pão de cada dia, ele chega, às vezes está cansado, às vezes enfrentou um problema, porque, né, hoje em dia nós estamos aí sujeitos a vários problemas, dificuldade, e acaba se esgotando. Ele deixa os 100% dele no trabalho, quando chega em casa não tem nem 10%, nem para a esposa, nem para o filho, né? Então é uma medida que a gente, como ser humano, que é um ser complexo, mas que a gente é adaptável. E é claro, a gente temos que administrar, né, esse tempo, né, para que a gente possa fazer valer. E amanhã, quando passar 1, 2, 10 anos, a gente olhar e ver que a gente foi, né, alguém presente, né, nos tempos oportunos, tanto para a esposa, quanto para o filho, quanto, no caso, até, né, a igreja, e por aí vai. Mas a gente não pode abrir mão. Porque nem tudo é dinheiro, né, pastor? Às vezes eu convivo com algumas pessoas e ouço algumas pessoas, né, abrindo seus corações, que às vezes há uma visão, principalmente do homem, de que se ele não estiver deixando faltar nada em casa,
né? Tá tudo certo. Então eu tenho aí de comer, de beber e de vestir, então tá tudo bem. Mas às vezes não é isso, né? Principalmente a mulher, né? A mulher hoje, normalmente a mulher é um ser que ela precisa de atenção, né? Ela precisa ser ouvida, né? É cientificamente comprovado que a mulher ela fala mais do que o homem, né? Então o maridão precisa também ter essa dedicação, né? Às vezes não é só deixar, não é só suprir a necessidade física ali, e às vezes até sexual, né, que muitos casais hoje enfrentam problemas, né, sexuais e às vezes até fazem sexo, mas o amor vai se acabando, né, porque precisa dessa dedicação de tempo, né, o que o senhor tem a dizer, né, para esses maridões aí que estão nos ouvindo e que estão deixando a desejar nesse sentido de dar essa atenção aí para as esposas? É porque o problema da sociedade é que é uma sociedade consumista, né? E aí o que acontece? Isso acaba entrando, né, em muitos casais. Antigamente era quase nunca. O homem saía para trabalhar, a esposa ficava em casa, né, ali na responsabilidade dos filhos, da casa e por aí vai. Hoje a gente já vê uma coisa que é o quê? Né? O homem sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, né? E aí vira aquela guerra, no bom sentido da coisa. O marido está fazendo uma coisa, a mulher está fazendo outra, e acaba que vai se esfriando. O marido, né, que é o cabeça do lar, da família, conforme diz a Bíblia Sagrada, ele tem que ser, né, a direção para quê? Para colocar as coisas que estão fora do lugar, no lugar. Em questão, né, principalmente disso, né? Porque o adversário das nossas almas, ele vem procurando, né, brechas para esfriar o relacionamento. E como é que ele faz isso? Tirando tempo, né? O marido fica cansado, a esposa cansada, e por aí vai. Aí, né, hoje você dá um abraço, hoje você dá um beijo, amanhã você só dá um abraço, já não beija mais, né? Oh, como é que foi lá no trabalho? Pergunta, né? Na verdade, acaba morrendo o diálogo, vai morrendo o afeto, né? E a pessoa está naquela opção, não, as contas tá paga, né? Trocamos de carro, tá tudo certo, mas a esposa já não tem mais um marido. Quando vai perceber, chega e fala, ó, eu quero divórcio. A O cara pessoa toma fica... um susto, né? Ou a esposa toma um susto, um dos cônjuges, no caso, né? Às vezes não conseguiu perceber aquilo. Porque de fato o diálogo morreu. E uma das coisas que a gente observa até na criação, que Deus cria Adão, Deus é um ser infinito, de glória, mas ele tinha necessidade ali de conversar com Adão, né? Então a gente observa que qualquer relacionamento para se fortificar e amadurecer, tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa, né? Eu, assim como sou casado há quase 20 anos, e um dos pilares que tem que sempre existir, né? Às vezes eu e minha esposa estamos conversando assim, se tal casal fosse assim igual a gente, não tinha tanto pepino. Tem marido que esconde até quanto que ganha da esposa, sabe? Então são coisas assim, né? Não tem aquela confiança. Hoje em dia, o tal do aparelho celular, né? O marido tem a senha própria, a mulher não sabe a senha, a mulher tem um celular, o marido não sabe. Então, começa a criar essas, como é que fala? Desconfiança, segredos, e por aí vai. E aí vai só uma decadência, né? Decadência moral, decadência espiritual, familiar, e querendo ou não, isso aí acaba, né, levando, né, às tragédias. Acho que foi em 2006 para 2007, eu conheci um filme que chama Prova de Fogo. E num determinado momento a mulher fala que ela quer o divórcio. Ah, esse filme é top, hein? Galera, recomendação aí, missão pra você assistir esse filme. A Prova de Fogo é top, top, mas top com força. Pra o senhor ter ideia, eu cheguei a tirar uma cópia, né, na época, e enviei pelo correio pro Mato Grosso. Na época a gente fazia muito isso, né? Eu gravava, DVD Eu trabalhava ali. numa empresa de fábrica de meia, e o irmão lá falou assim, eu vou comprar um CPU aqui pra gente gravar e fazer cópia desse filme que é tremendo. E eu cheguei a enviar para um casal que estava em ruína. E não que o filme em si é poderoso, mas as mensagens que ele traz é extraordinária, né? Porque assim, era um casal, não tinha nem filhos, né? E o marido saía para trabalho para um rumo, a mulher saía para outro rumo, sabe? E se encontravam poucas vezes na casa, mas aí foi se esfriando. Tinham tudo,
casa boa, carro bom, conta bancária, tranquilo. Só que o relacionamento estava morto. E segundo certo dia que a mulher fala que está cansada. E aí é onde a gente observa, né? Isso não é o pilar. É importante, é bom, né? O casal ter, né, o que comer, o que vestir, o que beber, né? Quer ir passear, glórias a Deus, isso é importante. Mas não pode faltar, né, o principal. Tem que ser feito com prudência, né, pastor? Eu vejo hoje alguns casais com trabalhos em turnos diferentes. Isso é muito perigoso. Muito. Muito, muito, muito. Então, assim, cada um sabe da sua necessidade, mas precisa ser feito com sabedoria, né? Ou qualquer projeto que você vá fazer, né, que precise de um certo comprometimento ali de tempo, né? Isso precisa ter clareza, né, entre o casal, principalmente entre o casal, se tiver filhos ali que tenha consciência, né, trazer isso para a família, falar, ó, nós estamos com um objetivo, por exemplo, vamos supor que eu tenho o hábito de trabalhar aí até 5, 6 horas da tarde, né? Eu vou ter que trabalhar agora, vou fazer um extra, né? Vou trabalhar aí até 10 horas da noite, que seja, mas isso é durante um período de tempo, trazer clareza, segura as pontas, né? E na medida do possível, né, ter tempo de qualidade, né? Porque não é uma quantidade exagerada de tempo, né? O que nós precisamos hoje é ter tempo de qualidade. Que isso é algo hoje que está ficando perdido. Às vezes, você tá junto, mas não tá junto, né? Não, você tá perto, mas não tá junto. Então, tem muito isso. E quando você tem essa divergência de horários, a chance de dar ruim é bem grande. Porque aí você vai se distanciando do seu cônjuge, né? Você vai se distanciando dos seus filhos. Então, no caso dos filhos, se você não está orientando seus filhos, alguém tá. Né? A televisão tá. Hoje nós estamos vendo uma geração de jovens aí bem difícil, né? Com uma mentalidade, né? Para qualquer pessoa mais centrada, que tem um pouquinho de juízo, fala, rapaz, esse jovem de hoje tá meio estranho. Então, assim, por quê? Às vezes, muitas das vezes é falta o quê? Né? De sentar, de orientar. Às vezes a criança ali, ela não vai compreender naquele momento, mas esse ensinamento ele vai ficar, né? Porque a Bíblia nos garante isso, né? Ensina o filho o caminho que ele deve andar, né? Ensina para ele a direção. Ele não quer fazer agora, mas quando ele tiver velho, ele vai se lembrar. Ele vai dizer, olha, meu pai falou isso para mim, né? Minha mãe falou isso para mim, né? É isso que eu aprendi como princípio. E esse ensinamento ele vai ficar, né? E no caso do cônjuge, é muito importante hoje dar essa atenção, né, para o cônjuge, né? Porque o homem basicamente ele gosta de sexo. Basicamente, tirando algumas exceções, se ele estiver fazendo sexo, tá tudo certo, 100%. Tá tudo beleza, tá tudo legal. Então, basicamente é isso. Mas a mulher não, a mulher ela é bem mais complexa, né? A mulher, existe um negócio chamado as 5 linguagens do amor, né? Então, cada um tem a sua linguagem, né? Então, por exemplo, tem mulher que gosta de presente, né? Tem mulher que gosta de tempo de qualidade, né? Ela quer ser ouvida, ela quer se sentir importante, né? Tem mulher que já se sente amada com ato de serviço. Então, hoje, por exemplo, nessa vibe dos casais trabalharem, eu do meu ponto de vista, tudo ok, tudo legal, desde que isso seja feito com prudência. Então, por exemplo, se eu trabalho, sou o homem da casa, e trabalho, a minha esposa fica em casa, nada mais justo que ela cuidar do lar. Isso não é menos importante. Aqui eu abro um parênteses para a questão financeira, né? Porque muitas vezes alguns maridos não reconhecem essa virtude da mulher que está trabalhando em casa, no lar, cuidando do cara, lavando a roupa dele, deixando a casa limpa, organizada, fazendo o almoço, o jantar para ele, né? Cuidando ali de tudo. Cara, isso é importante. Isso é muito importante. Então, o maridão ele precisa reconhecer isso. Então, e honrar essa esposa, né? No sentido, às vezes, o que acontece hoje? Muitas mulheres precisam ficar mendigando, migalha. A mulher quer comprar uma calcinha, tem que ficar mendigando
mendigando migalha ali pro marido para poder comprar uma calcinha. Então não é esse o objetivo. E aí, diante dessa cultura, acabou-se o quê? E todo um contexto ao redor que a mulher começou a botar as asas de fora e falou, não, eu preciso de independência. E no meu entendimento, qual foi o problema disso aqui? Passou do ponto. Eu acho que a mulher hoje ela pode trabalhar, ela deve, né, trabalhar na medida do possível, né? E o que acontece? Mas quando isso acontece, precisa ter essa sabedoria entre o casal. Para quê? O maridão precisa entender que se a mulher vai trabalhar, ele tem que ser mais organizado. Ele precisa contribuir. Eu lembro que quando eu casei, né, até então não tinha ninguém que cuidava da nossa casa. Aí eu ia tomar banho, eu lavava o banheiro. Quando eu ia tomar banho, eu procurava ser o mais organizado, né, possível. Na época, a gente não passava roupa. O nosso combinado lá em casa era o seguinte, lavava a roupa, graças a Deus já tinha máquina que faz tudo. A bênção. Aleluia. E aí nós lavávamos a roupa, né? Então, assim, chegava do almoço, um colocava a roupa para lavar, o outro já estendia, né? Vamos já organizar aqui, limpava a casa e tal. Então, o marido participativo dentro do lar. Isso não diminui a masculinidade do homem. Mas, assim, ainda existe um preconceito, né? De Sim. alguns homens, não, isso é coisa de mulher. Né? Então, acontece. Então, desde que tudo isso seja feito às claras, combinado, ó, minha parte é essa, sua parte é essa, vamos fazer desse jeito, nosso objetivo é esse. Eu, no meu entendimento, não tem problema nenhum, desde que seja feito de forma prudente. Agora, a partir do momento que isso vai atrapalhar a família, né, que começa a haver um distanciamento, aí eu acho que já está indo pelo caminho errado. E aí a chance de dar ruim é bem grande. Com certeza. Quando a gente olha aqui para a Bíblia, Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são o caminho da morte. Morte no relacionamento. O homem que é machista, né, que não abre mão. Eu particularmente, né, sou desses maridos que, na verdade, quando eu casei meio que preparado. Já tinha morado sozinho, já tinha saído para a vida, organizado, né? Sempre, minha mãe sempre foi uma mulher, né? Graças a Deus que nos ensinou o beabá, tanto de sair para fora no mercado de trabalho, que eu saí praticamente com 13 para 14 anos, trabalho de office boy, mas também tinha tarefa doméstica. Tinha responsabilidades. A minha tarefa era o quê? Cuidar do quintal, na onde o cachorro ficava. Tem foto da cachorra até hoje. E do banheiro, era a minha obrigação. Os lixos do banheiro, da casa ali, já era nós éramos em 4 irmãos, um era mais novo. Mas aí, né, nós que já era mais crescido, cada um tinha sua responsabilidade. Não ficava pesado para ninguém, porque meu pai trabalhava em 2 empregos. Era segurança em banco, trabalhava de cobrador de ônibus. A minha mãe também trabalhava em hospital, né, fazia suas faxinas e trabalhava em hospital. Então era uma vida, né, meio que corrida, mas nos finais de semana, que na nossa época, trabalhava de segunda a sexta, sábado, domingo, tá todo mundo em casa. E era aquele relacionamento, aquela coisa importante. Então, eu cresci, né, vendo esses exemplos. E eu não acho que diminui de maneira nenhuma, né? O homem lavar uma louça, um exemplo excelente que o senhor deu aí, a seco, né? Já ia tomar banho, já dava aquela organizada, aquela lavada no banheiro. Então, a gente observa que isso, né, amadurece o relacionamento, né? Eu, né, antes de vir para o Mato Grosso como pastor, lá em São Paulo, né, às vezes via um marido querendo sufocar demais a esposa, mas vai diminuir em quê, né? Eu mesmo sempre gostei, até hoje, eu amo fazer compra, aí no mercado, né? Aprendi isso com a minha mãe e meu pai sempre iam junto, nós era em 4 pro mercado. E até hoje, eu sou apaixonado por isso. Então, via lá as irmãs sozinhas no mercado. Cadê o fulano? Tá trabalhando? Não, tá em casa. Vim em casa? Aí comecei a dar umas cutucadas nos irmãos. Falei assim, moço, por que você não vai? Eu não gosto do mercado. Mas você casou, cara. A oportunidade de estar junto, né, pastor? De sair para tomar um café depois, né? De dar uma namorada. Aí, graças a Deus, né, que os irmãos, né, ouviam assim um pouco do nosso conselho, né? E aí começou a melhorar. E eles iam depois, nossa, mas, poxa,
É importante isso. Nossa, que legal. A mulher acha que é importante, né? Tem uma historinha, né, que o pastor chegou para socorrer um casal que tava brigando ali, um pé de guerra, e a mulher brava com o marido. E o pastor chega e pergunta para ela, né, Dona Maria, o que que aconteceu? Não, primeiro pergunta pro rapaz, né, pro senhor João, o que que aconteceu? Essa mulher é louca. Essa mulher vivia insistindo para mim para ir no supermercado com ela. O dia que eu fui, tá desse jeito aí, ó. Brava comigo. Aí, mas Dona Maria, você não queria que o senhor João fosse no supermercado? Exatamente, pastor. Eu queria que ele queresse ir. Porque ele chegou lá com aquele bicão. Porque às vezes acontece muito isso. Todos nós temos nossas preferências. Eu gosto de uma coisa, minha esposa gosta de outras. E o princípio da sabedoria é o quê? É achar equilíbrio nisso. Né? Hoje eu te agrado, né? E amanhã você me agrada. E há essa contrapartida, né? E aí, nessa historinha, nessa ilustração, o marido até foi no supermercado com a esposa, mas chegou lá e ficou com aquele bicão, ficou com aquela cara fechada, né? Muitas vezes o casal sai num lugar que um dos cônjuges acha que é legal, gosta, né, de estar naquele, e o outro cônjuge chega lá e se comporta de forma, as minhas irmãs chamam de fazer feiura. Ó, fulano fez feiura. Né, que é o quê? Não se comportou adequadamente, né? Não vivenciou aquele momento. Né? Então isso é muito importante, principalmente para a mulher. A mulher ela precisa disso, porque assim, volto a dizer, basicamente os homens querem sexo. E aí vamos supor, o cara trabalha, a mulher também trabalha, né? Hoje é a grande maioria, né? Das famílias, é o marido e a mulher, ambos trabalharem. E aí chega de noite e o maridão quer fazer amor. Mas a mulher está destruída, ela está cansada, né? Porque além do trabalho fora, a responsabilidade da casa fica toda em cima dela. Aí o camarada quer fazer o negócio, fala, ó, a mulher fala, eu não quero, não quero isso. É por quê? Porque não houve essa sintonia, né, entre o casal. Então aqui fica aqui a minha dica, o meu entendimento. Se o maridão começar, geralmente atos de serviço agrada as mulheres. Né? O maridão começar a cuidar da casa, fazer um negocinho ali, um negocinho acolá, né? Eu sempre brinco que eu era um marido dedicado. Aí, a gente está num grupo de casais, né? E aqui é outro conselho importante, né? Amizade de casal é casal, né? Exato. Não tem esse negócio de casado com solteiro, a chance de dar ruim é grande. Não que você não possa ter, claro que pode, mas assim, aquele relacionamento mais profundo, né? Geralmente são entre casais, né? De procurar manter o respeito, é óbvio. E aí eu sempre falo, dou dica para os maridos, né? Então, muitas vezes, que eu fazia? Esposa cansada, eu colocava meu celular para despertar. Qual que é o ciclo da máquina? O ciclo da máquina é de 3 horas. Quantas vezes coloquei meu celular para despertar de 3 em 3 horas? E aí, quando a patroa acordava no outro dia cedo, a roupa estava toda lavada já. Lavava ali 4, 5 maquinadas de roupa. E ela acordava no outro dia toda... Aí, meu irmão, é só você ir lá que tá aberto. É sucesso, né? Por quê? Porque as mulheres, geralmente, elas gostam desse ato de serviço, né? Outra coisa é a gentileza, né? Não tratar a mulher com grosseria, né? Trata mal a mulher, depois quer ir lá fazer amor. A chance de dar ruim 100%, é bem grande. 99%. E aí você vai abrir portas, né? Pro Ricardão, né? E aí é tudo que o Satanás gosta, né? Abrir essa porta para que ele possa entrar. Porque o que a Bíblia diz? Satanás veio para roubar, matar e destruir. Quer roubar o nosso dinheiro? Não. Ele quer destruir o bem maior que Deus nos deu, que é a nossa família. Que haja vista é a base da sociedade de tudo. Né? Hoje em dia a gente vê a guerra que é contra a família, que Deus criou Adão e Eva e a sua prole, a sua descendência. Então a gente já vê aí, né, a guerra de Satanás querendo destruir esses planos, esse princípio de Deus. E quando o homem, né, que é para ser ali o ponto central de partida, de exemplo, no caso, mulher é igual uma flor, um jardim. Se você não jogar água, se você não regar, não dar um adubo,
né? Lá em casa tem um pé de limão, um pé de jabuticaba. E às vezes tá seco, né? Essa época mesmo lá, tá seco lá na serra. E o que a gente faz? Estica uma mangueira e joga água lá no pé. Às vezes arruma um adubo e tal, joga nos pés lá, cavuca. Eles começam a brotar, frutificar, vai lá. Eu tenho um alicate lá que eu ganhei da minha mãe, de podar, né? Vou lá, corto os extra, galinho extra, que só fica ali para roubar sugar energia, né? Aí você vai lá dar uma podada. Ele sente que você cuidou dele e começa, né? Eu já moro nessa casa minha, acho que tem uns 7, 8 anos. E o pé de jabuticaba é o que eu mais vejo. Ele, né, produzia pouca jabuticaba. Mas no decorrer dos anos que a gente vai, né, aprendi lá com um rapaz que é o dono da casa, que, né, excelente, ele podava e eu ficava só observando e perguntando pra ele. Hoje ele não mora mais lá. E aí eu aprendi isso com ele. Aí, ó, podando. Hoje em dia eu fico até assustado, mas eu tirei até foto do pé de jabuticaba produzindo muito. Relacionamento é assim. Tem que cultivar, né? Aí acho que não. As contas tá pagas, carro tá na garagem, tanque tá cheio, tá tudo certo, tem viagem marcada. Mas cadê o principal aí, ó? Né? Olha a preocupação. Vou lavar roupa porque eu não quero dar trabalho pra minha esposa amanhã. Né? Eu já tive que, não que seja um marido preguiçoso, mas eu já tive que fazer várias tarefas de casa, né, para preservar às vezes a minha esposa, que às vezes estava trabalhando em coisas mais, né? E, né, nesse exato momento também, esse dia minha esposa passou por uma cirurgia, né? E aí o que eu fiz? Chamei para mim, né? Tem que trabalhar fora? Tem, mas o médico disse: repouso. Eu falei: fica tranquila, eu venho na hora do almoço, faço meu sacrifício, vou dormir tarde, mas, né, vou lavar roupa, vou lavar louça, vou fazer comida, não tem problema, não vai quebrar as mãos, né? E aí a gente vê o que? O relacionamento se fortificando, sólido, né? O adversário perde espaço e vai caindo por terra. Que é importante, né, pastor? Porque assim, às vezes hoje as pessoas mais jovens, né? Eu sempre tive isso comigo, mas não é eu acho que não é uma coisa normal. Eu tipo assim, acho que fui muito maduro nessa área desde muito cedo. Então, assim, eu acho que é um dom de Deus mesmo, né? Sempre gosto de falar para casais, gosto de envolver nessa área, porque hoje, se você for parar para pensar, tem curso para tudo. E as pessoas, elas casam despreparadas, totalmente despreparadas. Às vezes tem até algumas igrejas, tem um curso aqui de casais, mas às vezes é algo muito, muito superficial, né? Muito, muito, muito fraco, né? E o cônjuge, ele começa pela escolha. A Bíblia nos orienta o quê? A buscar um jugo igual. O que é um jugo igual? Alguém que tenha a mesma mentalidade, a mesma direção, as mesmas convicções que eu tenho, né? Não tem comunhão entre trevas e luz. Então, isso é um primeiro princípio. Aí, às vezes, alguém pode estar nos assistindo e falar: mas eu já casei, e agora? Agora tem que investir em treinamento. Então, hoje tem muitos cursos para casais, né? Tem muito conteúdo. A própria Bíblia Sagrada, ela traz muitos princípios, né, que você pode aplicar. O senhor mesmo citou aí, né, o cultivo. Não é diferente, né? O fato de eu cultivar uma horta, uma árvore frutífera ou um relacionamento é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. O princípio é o quê? Se eu cuidar bem, se eu fizer o que precisa ser feito, vai dar fruto. Simples assim. Hoje... Não é isso que eu queria falar, não. Eu queria falar o seguinte. Hoje há um bloqueio. Há um bloqueio nessa questão da autoridade do homem e da submissão da mulher. Né? Muitos entendem essa palavra submissão, e eu acho que ela foi até distorcida, né, pela sociedade, né, talvez até de uma forma espiritual intencional, né, porque eu considero que algumas palavras elas foram distorcidas no decorrer dos anos, que é prosperidade, por exemplo, né, associaram prosperidade a dinheiro, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, dinheiro é só uma das vertentes, né, da prosperidade, é um dos itens, e a outra coisa é a submissão, né, muitas pessoas entendem que a mulher submissa, ela é menor que o marido, ela tem que estar debaixo do marido, ela tem que estar subjugada pelo marido. E não é nada disso, né?
Nunca foi. Nunca foi. O que que o senhor entende, né, por uma mulher submissa, uma mulher auxiliadora, que é o que a Bíblia garante? Porque quando Deus fez a mulher, disse: vou fazer uma mulher auxiliadora para o marido, para andar lado a lado com ele. Muitas das vezes, né, que nem você disse, hoje em dia tem estudos, tem como a gente pesquisar, tem como a gente saber o significado. O problema é que as pessoas vieram com esse estilo, né? O marido é o cabeça, a mulher é a escória. A mulher, tipo, tem que ficar por baixo, né? Então, tudo é que a gente observa até, biblicamente falando, até o próprio Jesus, né? Ele teve várias mulheres que auxiliaram no seu ministério, em um tempo que até a mulher não tinha nem voz na sociedade, mas Cristo vem resgatando esses princípios, porque lá em Gênesis, a Bíblia não diz que a mulher ficava atrás do homem, né? Deus, quando criou, falou assim, né, que criou uma auxiliadora, uma adjuntora, como que esteja diante do homem, ou seja, era um frente a frente com o outro, lado a lado com o outro. Aí foi se criando aqueles negócios, por trás de um grande homem de Deus, há uma grande mulher, não é por detrás, é lado a lado que eles andam. Tanto é que, biblicamente falando, quando a gente vê que Deus dá um sono profundo para Adão, não diz que ele arrancou lá do pé, não diz que ele arrancou da cabeça, a Bíblia diz que ele arrancou da costela do homem. Da lateral. Ou seja, ó, lado a lado, o homem e a mulher é para andar junto. Não é? Lá em São Paulo a gente via isso aí. O homem na frente da igreja, a mulher com o cílio para trás. E às vezes eu via, né? Eu ia andando também lá em São Paulo, muito escadão e tal. E tava eu lá, eu, minha esposa, Carlos Eduardo, ainda pequenininho no colo, sabe? E eu vi às vezes os caras assim, moço, espera. Não, mas não tem paciência. Meu filho, mas é sua esposa, seus filhos. Tem que andar lado a lado, não é assim que funciona. Família andar junto. É um protegendo o outro, né? Eu sempre tive essa visão, né? Via o tratamento com meu pai, embora não conhecesse muito a Bíblia, mas ele sempre ensinou esses princípios pra gente, né? Tinha um princípio de respeito, né? Porque isso é independentemente se você é cristão, se você é católico, se você é protestante, se você é espírita, do que seja, não importa, né? Essa questão do respeito ao outro, a honra ao cônjuge, ela independe disso. A Bíblia é só esse manual que traz essas orientações, que é um princípio. Porque na realidade o que acontece? As pessoas estão esquecendo esses valores. E aí o que acontece? Os valores vão ficando para trás, né? E as pessoas acabam, né, esquecendo e acabam só negligenciando família, esposa, filho e por aí vai, né? Sendo que no próprio livro de Efésios a gente vai ver Deus orientando assim: pais, não irritei vossos filhos. Quer dizer, os filhos têm que honrar o pai? Sim, mas também tem pai que também, né, abusa da autoridade, né? Como a gente observa, né, às vezes, pais que querem, né, sufocar o filho, querem aprisionar. Muita gente vê, né, hoje em dia as notícias estão aí, né, de crianças, pessoas. Um dia a gente viu até um caso de uma criança dentro da escola, né, de uma creche, amarrada em uma cadeira, sabe? Eles estão ali para proteger, mas na realidade acabam, né, violentando, né, essa área, né, das crianças, de jovens. E a gente observa a decadência que anda, né, muitas famílias, sociedade no geral, por causa de que quebrando esses princípios e acaba que se distancia, né, do projeto original, que, ou seja, é um ajudando o outro, né, andando lado a lado, no conselho, no amor, na dedicação. Isso é importante porque é muito normal. Não, eu aprendi uma coisa. É comum, mas não é normal. É um cônjuge que não sabe nada da vida do outro. Então, hoje muito acontece, por exemplo, o senhor bem citou aí, é um cônjuge que não sabe quanto que o outro ganha. É um cônjuge que não sabe do que o outro está fazendo. Então, por exemplo, hoje eu tenho seguro de vida. Tá, se eu acontecer qualquer coisa, a sua esposa sabe que você tem esse seguro, né? Que você tem isso, que você tem aquilo, sabe qual que é a sua senha do banco? Imagina, hoje acontece uma tragédia, às vezes você até tem o valor financeiro na conta, você não consegue pagar as coisas, por quê? Porque você não sabe a senha do banco do cônjuge. No caso, geralmente acontece muito com os maridos. Então, a mulher, ela deve desempenhar esse papel, né, de auxiliar ali o marido,
mas passa muito também pelo marido abrir, dar essa abertura, né? Ou se a mulher não tem esse entendimento, de trazer também a mulher para perto, né? A gente fala muito aqui sobre a questão dos negócios. A maioria das empresas hoje, elas são constituídas por famílias. Sim. Elas são constituídas, né, por famílias. Um dos maiores erros, comunicação. Eu sempre brinco que metade dos problemas se resolve com uma boa comunicação. Não é um dado estatístico, não, é só um nome da minha cabeça. Sim. Mas quando você para pensar, uma boa comunicação, ela resolve muita coisa, né? Geralmente, se nós formos analisar biblicamente falando, o que aconteceu lá no Éden? O Satanás, ele confundiu a Eva na comunicação, né? Deus chegou para ela e deu uma palavra reta, direta. E o Satanás chegou e jogou dúvida. Dúvida. Né? Foi isso mesmo que ele disse? Será que não foi isso que ele quis dizer? E aí falha a comunicação. Então, um dos problemas hoje das empresas familiares, né, acaba comprometendo muito, porque as empresas não sabem, né, não tem regras, né, quais são os papéis, qual que é o papel do marido dentro da empresa, qual é o papel da esposa dentro da empresa, se tem filhos, qual é o papel dos filhos dentro da empresa. Então, isso não fica muito claro. Se na empresa não está assim, provavelmente em casa também não está. Né? Então, não tem regras. Qual que é o papel do marido em casa? Né? O fato de, vamos supor, eu trabalho, o fato de eu ter lá o meu salário, né? Você vai pagar água, você vai pagar a luz, vai pagar o supermercado. Não, a esposa vai pagar, vamos supor, a escola vai pagar o documento do carro e o combustível. O fato de você separar ali essas responsabilidades não significa que o dinheiro não é do casal, né? Que você não tem ali que prestar contas. Então acontece muito essas falhas, né? As empresas hoje elas perecem, principalmente as familiares, que elas crescem ali desorganizadas. E isso nada mais é do que um reflexo da própria casa, né? Há uma máxima que, se você está bem na sua casa, sim, a tendência é que você esteja bem nos negócios, né? Em todas as áreas, no seu trabalho, né? Que você seja produtivo. E alicerçar isso com uma boa estrutura familiar, né? Principalmente os casais, né? Hoje muito divórcio. Quando você vai conversar com as pessoas, motivos totalmente resolvíveis, né? Motivos ali que com uma boa comunicação, né, poderia resolver. Então, no seu entendimento, os maridos eles precisam atrair mais essas esposas, ou é as esposas que têm que entrar de alguma forma, buscar uma maneira para poder estar os dois ali lado a lado? Há também essa proporção, tanto do homem, no meu caso. Minha esposa, às vezes, ela tem medo de mexer com banco, medo de mexer com isso. Não, porque eu não consigo. Minha esposa é inteligente. Só que tinha essa cisma, esse medo. Eu disse, não, você tem que aprender. Eu brinco, não sou eterno. Uma hora, de repente, Deus me livre e guarde. Então, você tem que saber mexer com banco, saber mexer com isso. Então, a minha senha é tal. Isso, funciona assim. Sempre mostrando para ela que ela é capaz de fazer, porque é. A questão é que, às vezes, o medo, a insegurança... Algum trauma do passado. Algum trauma, então... Não, mas eu não sou... não posso, não consigo, entendeu? Então, às vezes, a pessoa começa a se limitar e acaba o quê? Perecendo, né? Isso no meu caso, em particular. Mas já conheci gente que o fato é o marido que não quer que a esposa se misture. Não quer nada com nada. Ele quer ele ser o alfa, e aí a mulher não tem que saber de nada. O que ele faz, o que ele deixa de fazer, não conversa, não comunica, entendeu? E aí a gente observa que vai decadência, vai destruindo. Né? Um relacionamento vai se destruindo nesse nível. E já tem mulher que ela não tem interesse. E tem umas que tem, por aí a gente observa que há uma incompatibilidade, né? Tanto do homem quanto da mulher. Mas é claro que todos aqueles que nos ouvem nesse dia, a gente tem que trazer essa luz, né? Porque a lâmpada para os pés nossos é a palavra do Senhor.
E pela palavra do Senhor está dizendo que o quê? Os dois têm que andar junto, né? Amós 3:3 vai dizer, né? Andarão dois juntos se um não tiver de acordo. Então, quando a gente observa os princípios da palavra, não está dizendo que um. O próprio Jesus disse, né? Envia de dois em dois, porque vai ter melhor paga do salário. Então, a gente observa aí a multiplicação, as coisas, né? Jesus multiplicou pão e peixe? Multiplicou. Mas tinha um jovem, tinha um rapaz lá que tinha um peixe, tinha um pão, então a gente observa que o quê? Deus honrou, mas alguém teve que apresentar. Então, no caso de família, casais, né, de pessoas que mexem com seus negócios, isso aí é uma coletividade, são princípios que é inegociáveis e que se eles honrarem esse princípio de juntos, nós vamos remar pela mesma direção, a gente vai chegar no lugar. Porque se ficar um casal na empresa, na família, em todas as áreas, um rema para a esquerda, outro para a direita, não vai funcionar. Buscando seus próprios interesses, né? Não tem um interesse coletivo. Eu já cheguei a dar conselho pra gente do meu sangue, assim, se você queria ter uma vida de solteiro, pra que casou? Por quê? Porque tem gente que quer ter a vida de solteiro, quer ter a vida, ninguém manda em mim, e eu faço o que Não eu quero. precisa dar satisfação pra ninguém. Não devo satisfação pra ninguém. Então não casa. Porque aí quer fazer as coisas do jeito dele, não pergunta nada pra ninguém, eu faço, tomo atitude, tomo as minhas decisões. Então, né, pra que a tua esposa tá ali? De enfeite, né? Ou vice-versa, né? Mas aí a gente temos que trazer sempre essa luz, que as pessoas têm que tomar a direção certa, a decisão certa. Porque a Bíblia, ela vai dizer que o homem tem que amar a esposa a ponto de se entregar por ela. Tipo assim, até viralizou agora, recente na internet, não sei se o senhor chegou a ver, eu não sei qual que é o programa, mas tinha uma competição que o marido tinha que abrir uma série de combinações de cadeado antes da mulher tomar um banho de água gelada. Tinha um canhão de água, né, que o tempo ia ali passando e o marido tinha que cumprir aquela prova, né, para que a mulher não fosse atingida pela água, uma água extremamente gelada. E qual que era o intuito da prova? As mulheres apostaram, a mulher ainda apostou 42 mil lá no negócio da prova, que o marido não ia deixar ela se molhar. Não ia deixar ela se molhar. Mas no sentido que os cadeados não se abriam. Não tinha combinação que abrisse os cadeados. Então, o que o marido tinha que fazer? Ele tinha que tomar o banho no lugar da mulher. Isso é um princípio bíblico, né? Porque a Bíblia fala que o marido ele tem que amar a esposa a ponto que se precisar morrer, ou eu ou ela, eu entrego a minha vida. Sou eu que vou morrer. E aí, essa mulher apostou 42 mil que o marido ia fazer isso. E ele fez. Faltando alguns segundos, ele não conseguiu abrir os cadeados, o trem começou a apitar, ele foi lá, correu, ficou na frente dela. E foi alvejado. Sim. E para mim isso é importante, eu me emociono porque isso é muito importante. Né? Só quem entende o valor da família consegue perceber isso, né? A ponto de você ter esse entendimento que você deve amar seu cônjuge de certa forma, que você deve se entregar por ela. E o trem começou a apitar e ele foi lá, ficou na frente dela e tomou o banho de água gelada por ela. E os outros não conseguiram, né? Não conseguiram ter esse entendimento. E é o que a Bíblia nos orienta, né? Amar a esse ponto, né? Porque muitas vezes a gente tem um ensinamento equivocado, né? De que a gente casa para ser feliz. E não é esse o ensinamento, né? Eu caso para fazer, né, o meu cônjuge feliz. Então, quando eu coloco a minha vida em disposição do meu cônjuge, no caso eu como marido, a orientação bíblica, o que? Amar de certa forma, né, que devo me entregar por ela. E da mesma forma, a mulher, né, tem a orientação bíblica também, né, para a mulher, que ela deve também cuidar do marido. Mulher sábia edifica a sua casa. O que o senhor pode falar sobre esse versículo bíblico, esse aprendizado, né, e que mensagem o senhor traz para as pessoas que ainda não entenderam isso? O senhor citou aí Efésios 5, né? Então a gente vê que vós, maridos, né,
amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O versículo 31 diz assim, ó: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, ou numa carne só. Então, o fato, o exemplo gigantesco esse aí que você colocou, do rapaz que arriscou ali e colocou a vida dele, né? Eu vou me doar pela minha esposa. Então, um dos princípios que falta hoje é isso, doação. A Bíblia Sagrada também nos orienta que é melhor dar do que receber. Então hoje as pessoas querem muito receberem, querem, né, serem ovacionadas, mas o princípio da Bíblia é outro, que eu não digo nas minhas pregações, né? A matemática de Deus, ela diz assim, ó, que aquele que perder a sua vida vai ganhar, né? E aquele que quiser ganhar vai perder. Então, nós, quando, né, temos uma união familiar, no caso de esposo e esposa, marido e mulher, instituído pela Bíblia, é isso. É eu viver pela minha esposa. É eu, né, me dedicar. É eu mostrar para ela que realmente, conforme foi dito aí, as pessoas, né, deturparam a palavra submissão. Mas uma esposa, que ela é protegida, que ela é guardada, que ela sabe que ela é, né, a coroa, né, do marido, ela sabe da importância. Então, o marido precisando de qualquer situação, ele não precisa nem falar às vezes. A mulher, ela já vai, né, fazer o melhor, né, para o esposo, porque sabe que ele está ali para toda boa obra, para o que der ou vier. Né, as pessoas esquecem dos votos lá no dia do casamento, né? Vai ser fiel na alegria, vai ser fiel na tristeza, vai ser fiel na bonança, na escassez, na saúde e na doença. Então isso não é uma questão de jargão ou que a pessoa faz ali por um breve momento. Na verdade é a vida inteira, é a vida toda. Por isso que o casamento, né, ele é vitalício, é para a vida inteira. E Deus, ele instituiu isso como sagrado, com certeza. E a gente estamos aqui hoje, de fato, porque um dia, né, nossos pais se casaram e hoje, né, estamos aqui, né, desfrutando disso. E hoje, é claro, mais ainda com a presença de Deus nos dando força, sabedoria que a gente precisa para resolver qualquer dilema e dificuldade. Por isso a palavra do Senhor é a bússola para cada um, né? Conforme já foi dito aqui, crente, não crente, por aí vai, sem religião. Nós temos um manual, e esse manual aqui é o que Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o que o Senhor Jesus disse. Então essa é a mensagem. Eu ia falar tantas coisas que tá passando aqui na minha cabeça. Nós falamos bastante aqui sobre os cônjuges, mas tem um outro ente aí nessa questão, que depois vem os filhos, né? Nós já falamos aqui algumas coisas que nós devemos orientar nossos filhos, né? A palavra de Deus nos orienta nesse sentido. E uma coisa que eu tenho prestado atenção e que eu tenho visto, tenho estudado algumas coisas a respeito. Então, por exemplo, eu trabalho com contabilidade. Sim. Se eu fico maldizendo, né, o meu trabalho, né, se eu chego na minha casa estressado, nervoso por causa do meu trabalho, meus filhos estão vendo isso aí. Então meu filho fala, eu vou mexer com contabilidade? Pra quê? Da mesma forma, se eu cuido bem do meu cônjuge, ou não cuido bem, enfim, vice-versa, os meus filhos, eles estão observando tudo isso aí. Então, uma das formas, né, de nós influenciarmos os nossos filhos, né, porque assim, o desejo do nosso coração como pai é que os nossos filhos estejam bem, né, principalmente para as mães, né? Não que os pais não gostem, mas é porque as mães é um negócio diferente. Tanto é que, né, Deus mesmo, lá em Isaías 49, né, ele ainda usa, né, uma expressão bem forte. Ainda, né, que a mãe, não fala do pai, né? Ainda que a mãe, né, se esquecesse do filho. Quer dizer, algo totalmente, assim, fora da casinha, algo que não é impensável. Última instância. Né?
eu, o Senhor, jamais me esquecerei de vocês. Então, o Senhor, ele traz essa expressão, né, biblicamente falando, da importância da mãe, né? E aí, se o meu filho, né, vê eu, né, cuidando bem da minha esposa, a tendência é que ele também seja um homem que vai cuidar bem da esposa dele, porque a gente ensina não só com palavras, né, mas com atos. Exato. Cientificamente comprovado. Ações falam muito mais. Biblicamente falando, o Senhor Jesus vai dizer, e vocês vão ser minhas testemunhas, né? Tanto na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, ações, né? Que nem no fato de ressurreição, a gente observa que é um fato. Cristo, ele fala que ele ama, falou que amava. Mas o que ele vai fazer? Ele vai se entregar. Um ato, uma ação que fala, como eu disse ontem, está no estudo bíblico, é mais de 2000 anos que isso, né, não morreu, não fracassou, não naufragou. Então a gente observa que família tem esses mesmos princípios, né? Meu pai já faleceu tem mais de 20 e poucos anos, eu tinha praticamente 20 anos de idade, faltava 2 dias para completar 20 anos, meu pai faleceu, mas é um dos princípios que eu sempre trouxe, né? Tanto para meus filhos quanto na minha casa, né? Da garra, da força que meu pai tinha. A ponto de chegar a trabalhar em 2 empregos, né? Mas um pai presente. Final de semana era feira, Praça da Sé, milho, tinha tudo. Naquela Praça da Sé tinha tudo. Então ele levava nós, era trem, nossa, férias, era todo mundo junto. E todo dezembro era férias. Era pra lá e pra cá, era praia, né? E eu sempre tive um pai que trabalhava, mas um pai que era presente. Vamos pra feira. Era festa. Né? Hoje em dia eu amo feira. Quando eu vejo uma feira aqui, pô, minha esposa também ama feira. Ama feira, a gente vai, procura estar junto e passear e curtir. Então, né, isso é muito importante. É algo que não pode ser esquecido nem desprezado, né? Porque a gente sabe que isso aí é algo que não tem valor aquisitivo que pague. Você perdeu um filho vivo, já que eu posso dizer assim, é algo muito frustrante, né? E aí, depois que o trem desandou, é mais difícil, né? Então, nós já falamos aqui, né, que a Bíblia orienta que ensinar essa criança quando é jovem, né? Nosso público aqui, muitos empresários, né? E um dos problemas que acontece nas empresas é de sucessão. Cientificamente são dados, isso aí, se eu não me engano, acho que do IBGE, se eu não me engano, que 42% das empresas sucedidas por herdeiros fecha. Sim. Ou seja, quase a metade. É um número muito alto. Porque essas pessoas não conseguiram aprender ou criar amor ali, ou entendimento, né, para tocar o negócio, né, da família. E aí acaba que essa questão ela vai fechando. Então isso parte muito do pai, no caso ali, que está... Vamos colocar o pai aqui como ele está na frente do negócio, de poder trazer essa criança, né, para perto, para investir. Seria uma forma também de ter tempo de qualidade, né, ali com os seus filhos? Também. Muito. Esse dia eu estava até relembrando uns momentos desses que eu trabalhava em fábrica de meia, lá em São Paulo, e eu trabalhava praticamente sozinho, né, na parte da noite. E às vezes, de sexta para sábado, eu saía mais cedo do trabalho. E aí a minha esposa ia com o meu menininho, na época ela meu primogênito, acho que ele tinha uns 4 anos, 3 anos. E até hoje ele lembra. Ei, pai, eu ia lá na empresa lá, que o senhor tava trabalhando lá e a gente ficava lá. Era poucos momentos, em torno de 1 hora e tal. E aí eu já desligava as máquinas e a gente já fechava a fábrica e ia embora para casa, era pertinho lá. E ele lembra disso até hoje, né? Eu não tinha como trabalhar com meu pai, mas quando eu ia para a cidade, eu via ele lá no banco, sabe? E aí ia lá e a gente não podia conversar muito com ele, né? Ele tava no banco e tal, ali, uniformizado, tudo. Mas era tremendo aquelas experiências que a gente teve, né? Meu irmão mais velho, que querendo ou não, quando meu pai não estava presente, era ele que estava ali, né? Ele me levava para trabalhar de padeiro, né? E futuramente eu acabei trabalhando até em padaria, né? Sempre gostei, foi bênção. Então essas coisas acabam trazendo para perto. Hoje eu trabalho de motorista na Fazenda Bom Jesus.
E é uma empresa de família. E a gente vê que o pai teve uma atitude em 1970. Eu nem era nascido. E aí ele veio, né, do Paraná para Mato Grosso. E ele veio com a família. Foi desafiador. Ele desbravou a terra. Chegou lá na Serra hoje, né? Ele não toma conta mais. Tá vivo ainda, graças a Deus. Mas quem que tomou a rédea? Os filhos. Os filhos se engajou na empreitada. Hoje é uma mega da empresa multinacional e a gente observa aí, né? Cada ano se avançando. O filho abraçou a causa. O pai deu oportunidade. Pastor, 100% disso de chance? Às vezes não. Né? Eu conheço lá, inclusive na Serra da Petrovina, né? Um pai que lutou, que trabalhou, que tem, né, certas bens e que tentou engajar o filho, mas o filho acabou se perdendo nas drogas. Às vezes acabou se perdendo na prostituição, no álcool, e aí acaba que, né, tá dando fim, né, naquilo que o pai construiu, né? E assim, o pai ainda tem as rédeas porque é forte, mas o filho era para ser muito bem e acaba que, né, às vezes trabalha de empregado, ele pode trabalhar para ele mesmo. Tem caminhão, tem carreta, tem tudo. Só que às vezes não tem a mesma visão que o pai teve. Porque assim, em algum momento houve essa ruptura, né? Não é normal. E Não. eu sempre aconselho os jovens, às vezes é uma questão até de inteligência. Porque, por exemplo, se o meu pai tem um negócio, eu vou trabalhar para os outros para quê? Às vezes, até um negócio sólido, né? Uma coisa que eu experimentei muito cedo e que eu recomendo para todo mundo, mas nem todo mundo consegue entender e nem todo mundo vai ter isso, é essa liberdade de poder ir e vir. Então eu experimentei isso muito cedo e para mim é um valor muito importante. Então já tive N oportunidades de fazer negócios que ia me prender. Não quero. Para mim é importante, assim, claro, debaixo da dependência de Deus. Se eu falar que eu vou, eu vou. Se eu falar que eu não vou, eu não vou. Sou eu que decido, eu não preciso pedir benção para ninguém, né? Então, e muitas vezes tem um negócio familiar, né? Isso é pesquisa, dados. A maioria das empresas, volto a dizer, são constituídas por famílias, onde o filho ele tem a oportunidade de trabalhar com os pais, adquirindo de certa forma dentro das suas funções ali essa liberdade, né? Que é uma coisa que eu vendo aqui para as pessoas. Adquirir essa liberdade, né? Então, imagina você tendo um negócio familiar, você trabalha ali, você, seu cônjuge, né, seus filhos, se você tiver, né, com o reino ali, né, unificado, né, comunicação, fazendo as coisas do jeito certo, esse negócio vai prosperar, porque não tem como dar errado. Se fizer do jeito certo, não tem como dar errado. Não tem uma fórmula mágica, mas existem alguns princípios, né, que norteiam essas tomadas de decisões. E aí eu posso ter essa liberdade, né? Vai ter, por exemplo, meu filho agora foi jogar, lá de uma semana. Aí ele foi, de boa, tranquilo. Por quê? Porque ele trabalha comigo. Será que se ele trabalhasse para outro, ele teria ido? Talvez sim. Talvez não. Provavelmente não. Por quê? Porque não ia ter essa liberdade. E passa de um certo ponto, às vezes até da inteligência mesmo, né? Do egoísmo, né? Do ego. Sim. Né? De falar, não, eu quero que meu pai se lasca mesmo, até como uma repreensão, né? Porque às vezes sentiu essa ausência, né, de paternidade. E vice-versa o pai também, de incluir, né, essa criança, né, ou a esposa mesmo no negócio, né, porque acontece muito, né, e você tem paciência com todo mundo, mas com os seus você não tem paciência. Então, como ter essa sabedoria, tanto da parte, né, do pai, da mãe, como do filho? Para poder entender que isso é bênção, que se eles estiverem juntos, a chance deles prosperarem, deles crescerem, alavancarem é muito maior. A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios 15, 33,
que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que falta, muitas das vezes, no caso que a gente estava falando sobre comunicação, isso é um dos pilares que é inegociáveis, né? Para a família, para a empresa, para tudo. Então, muitas vezes, é isso. Entre pai, filho, pai. Porque às vezes, né, há pais fechados, há filhos que às vezes se trancam, né? Na era moderna hoje, era digital, né? Conflitos, problemas, dificuldades, todo mundo tem, todo mundo enfrenta. Só que é a questão que a gente não pode esquecer que para cada problema tem a solução. A questão é em como nós vamos resolver esse problema. Se vamos deixar tudo se perder, a Bíblia Sagrada fala sobre 2 filhos pródigos, ou sobre 2 irmãos. E um filho chegou um dia para o pai e falou assim, não quero mais trabalhar com o senhor, eu quero tomar a minha decisão. E o pai, você tem certeza? Tenho. E ele acaba, né, saindo, né, ali do aconchego do pai, do aconchego da família, dos negócios da família, e ele acaba se perdendo. Aí a gente leva isso, né, para o reino espiritual, mas hoje, né, quantos filhos, né? Eu mesmo conheci um rapaz lá em São Paulo, em que o pai dele era, né, uma pessoa próspera, um tombo de moto, o pai perdeu a vida. Né? Caiu lá, não ralou nada, bateu a cabeça no meio-fio e acabou falecendo. O filho colocou tudo a perder. Né? E o filho trabalhava junto com o pai. Nós ia lá, a gente era tudo gurizada, a gente sempre viu isso. E o pai sempre ali ensinando o filho e tal, mas aí ele acabou o quê? Dando ouvido às más conversações. Acabou entrando pelo caminho errado. Caminho da perdição de droga, infelizmente, e acabou dando fim, até no mercado. Deu, né, perdeu tudo. E em relação a muitos pais, né, que às vezes negligenciam isso, né? Eu vou poupar, que nem hoje em dia a gente vê muitos pais super protetores, né? Não deixa o filho ter nem contato com o chão direito, não, porque vai pegar contaminação, vai pegar doença. E é super protetores, né? Na realidade, nós, né, eu praticamente vim de uma família, brincava na terra, brincava nisso, naquilo, ia para rio e coisas mais, e isso na realidade não matou, né? E a gente teve esse relacionamento, mas hoje em dia tem, infelizmente, né, muito, o que eu sofri, o meu filho não vai sofrer. Fato, eu saí para o mercado de trabalho com 13 para 14 anos, amei essa responsabilidade, né? De ter meu dinheiro ali, de poder sair de manhã cedo e tal, era corrido, mas, né, esses dias o meu filho até de 15 anos falou assim, pai, esse ano eu quero trabalhar, não sei o que, eu falei assim, você se dedica às suas aulas, se dedica aos seus estudos, porque assim como o seu irmão se formou e Deus honrou, eu quero que você também se dedique aos estudos, né, se forme, busque conhecimento, né, e tenha, né, algo, porque o pai desprezou os estudos na época dele. E hoje em dia, às vezes, não tem tanto progresso, né? Como fala assim, no mercado de trabalho, porque eu acabei, né, ouvindo outros conselhos e me dei mal. Mas, graças a Deus, que eu ainda estou vivo. E aí você não, você vai ser diferente e tal, e assim como o seu irmão, você também vai seguir essa trilha aí. Estude, quando se formar, né, Deus vai abrir uma porta e por aí vai. Então, sempre nessa expectativa de... A Bíblia diz que os nossos filhos são herança e são como flecha. Ou seja, nossos filhos vão muito mais longe que a gente. Né? Então hoje, né, os meus 2 filhos, na verdade, até academicamente, que já passaram de mim. Né? E eu sou muito feliz, alegre com isso, contente, e quero que eles cresçam ainda mais. Né? Mas é isso. Né? Basta abrir a oportunidade e, é claro, tem que agarrar a oportunidade. Que eu particularmente, teve oportunidade, passou na minha vida uma vez só. Nunca mais passou. E eu acabei perdendo essa oportunidade e, né, não me entreguei para isso, tal. E hoje ando de cabeça erguida, consigo dormir em paz e correndo atrás, né, do prejuízo, claro. E ensinando, instruindo isso, tanto para os meus filhos, quanto a minha esposa, quanto a igreja e por aí vai, né? Porque biblicamente também tem um peso espiritual, né, em cima disso aí. Então, por mais que às vezes o filho ali não dê certo, não se encaminhe, né, ou comece a fazer coisas erradas, né, contrariando ali as orientações bíblicas, né, existe um peso espiritual, né, e muitas vezes não basta só eu estar bem, né, eu preciso ter esse cuidado
né, com os meus filhos, né, com o meu cônjuge, para que eu possa também alcançar essas bênçãos de Deus, né? Tem bênçãos que é só da família, né? Eu falo sempre para as pessoas, né? Isso não é não é coisa minha, né? Mas a gente descobre o amor depois que você tem filho. Às vezes quando você casa ali, você tá apaixonado e acha que ama e tudo. É maravilhoso e realmente Sim. é amor né? E a Bíblia fala desse tipo de amor, né? Mas depois vem o amor pelos filhos e é algo totalmente, né, diferente, é algo totalmente assim, que te faz refletir um pouco mais e a gente precisa ter essa consciência. Acho que muitas pessoas não têm essa consciência desse peso, né, espiritual e muitas vezes as coisas não estão dando certo e você não sabe por quê, né? Porque muitas vezes você está ali com um filho ou um cônjuge, né? Às vezes foi um divórcio, né? Ah, no caso do divórcio, por exemplo, tem volta? Dá para resolver? Se dá, o meu conselho sempre é para que se resolva, né? Deus não tem prazer no divórcio, né? Exatamente. Às vezes não dá para resolver mais, né? E aí só resta pedir perdão mesmo, né? Porque às vezes o outro já constituiu uma família, né? Já seguiu sua vida, então não tem como mais. Então o que resta mesmo é pedir perdão, né? Pedir perdão inclusive para a pessoa, né? Que muitas vezes você libera essa porta, né? Esse peso que tá te prendendo. E com os filhos não é diferente, né? Então, se hoje alguém que está nos ouvindo não tem esse entendimento, né, que busque ter, né, da importância de você cuidar dos seus, né, de você cuidar da sua família, né, porque a sua família é o bem mais precioso que você tem. Tudo que você conquista é para eles, né? Não adianta nada eu prosperar aqui, eu tenho uma empresa grandona, chique, tô ganhando dinheiro, tá, e vai desfrutar com quem? Aí você fala, não, eu tenho um monte de amigos, eu tenho um monte de mulheres, e o trem aqui tá top. Mas você não vai ficar jovem para sempre. E Exatamente. quando o bambu gemer pro seu lado, tá, quem que vai cuidar de você? Quem? Quem que vai estar lá quando você tiver velhinho? Será que você vai ter filhos, né, para poder te honrar? Para poder te cuidar? Então, é um negócio muito mais profundo, né, pastor? Não é uma coisa tão supérflua quanto Superficial, não. algumas pessoas tentam dizer. Pastor, eu gostei demais da nossa conversa. Glória a Deus. Queria que o senhor fizesse suas considerações, tá? Para que a gente possa encerrar. Amém, né? Para mim é uma honra, graças a Deus, né? E poder estar aqui não só contigo, nosso irmão Vitão aí abençoado, com todos os telespectadores aí, irmãos, né, ligados aí também. Eu quero agradecer a Deus, né? Esses dias até em um treinamento lá sobre bombeiros, sobre apagar incêndios, e aí o instrutor, ele falou assim, ei, pastor, todo mundo na empresa chamando de pastor, ele falou assim, que mensagem o senhor tem para nós aí no encerramento desse curso aqui de brigadista? Aí eu falei, qual mensagem te chama a atenção na Bíblia? Aí eu tomei até um choque na hora, né? Porque não Estava esperando. não é costume, né? Mas aí, às vezes Deus prepara essas oportunidades. Em uma sala, né? Com muita gente. E aí eu falei pra ele assim, João 3,16, isso é forte. Ele conhece um pouco, sabe? Aí eu falei assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, né, um dos pilares de família, de negócio, de tudo, é o quê? É Deus, né? Ele tem que estar no alto comando e a gente aqui na terra. Enquanto Adão ouvia Deus, obedecia a Deus, a terra estava uma bênção, né? A gente conhece aí como o período da inocência, né? Uma das 5 dispensações, e a gente vê que no período da inocência era próspero, fluía, diálogo entre Deus e o homem, a terra era bênção, mas quando o homem acabou, né, desobedecendo ali, a gente vê que, né, Gênesis é o livro do começo, mas também é o livro do primeiro homicídio, né?
Então, quando falta a presença de Deus, falta Deus no comando, falta o diálogo, falta a comunhão, acaba a morte entrando. Então, hoje, né, infelizmente, muitas famílias, muitos negócios, né, filhos, né, acabam entrando nessa primeira morte espiritual, acaba entrando nesse naufrágio, né? E Deus, né, na realidade, ele não quer isso para ninguém, né? Para ninguém. Ele quer que seja restaurado, seja restituído. E o tempo hoje, né? Que nem a gente estamos aqui nessa oportunidade, e é bem verdade, para cada um que nos ouve, né? Ainda há esperança, né? Assim como houve, né, esperança para a própria nação de Israel, houve esperança, né, para aquela mulher que ia morrer ali, né, num caso de adultério, e Jesus, né, como advogado, estava ali para defender a causa. E cada família aqui, né, representada, que nos ouvem também, né, sempre há uma segunda chance, uma oportunidade. E uma coisa que você disse aqui sobre o perdão, né, é algo que hoje em dia até a medicina, né, fala que algumas doenças acabam acometendo o corpo humano, os seres humanos, né, falta de perdão, muito nervosismo, muita ansiedade, um dos mal do século, depressão, essas coisas têm acometido muitos seres humanos por falta de perdão, né? Como o próprio Jesus vai dizer sobre a oração, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, o perdão é um remédio, é uma cura, é um milagre que hoje, infelizmente, né, as pessoas às vezes acham que vão se rebaixar ou vão, né, se diminuir, mas na realidade, né, é algo que traz restauração. Né? A gente somos seres humanos, às vezes falhamos, mas a gente pode reconhecer o nosso erro e podemos, é claro, pedir perdão e, é claro, melhorar e não voltar a praticar mais, né, para que haja simplesmente, né, o progresso, tanto espiritual quanto familiar, emocional, quanto empresarialmente, de negócios, tudo está ligado a isso. Amém. É isso aí então. Então, para você que ficou aqui, que nos ouviu até agora, né, se essa mensagem, né, se esses princípios, esses conceitos falaram com você, se você se trouxe clareza para você de alguma forma, né, siga aí o que as orientações bíblicas dizem e eu tenho certeza que você vai prosperar aí na sua casa e nos seus negócios. Tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. Tamo junto. Vou deixar aqui as redes aqui do pastor Claudinei, acompanhe lá o trabalho dele. E se você tem alguma situação, comenta aqui com a gente, que vai ser um prazer nós debatermos, respondermos as suas dúvidas, tá? E trazer clareza para você, como eu disse sempre aqui, como sempre digo, o nosso intuito aqui é que você encontre seu propósito e prospere na sua vida, tá bom? Fui!